Pais amados, neste dia nós vamos meditar na Palavra de Deus, no capítulo 27 de Mateus, do verso 11 ao verso 26. Vamos orar para que nós possamos fazer a meditação. Senhor, te pedimos nessa hora, Pai, sabedoria para compreender a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine na nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que possamos entender o que o Senhor quer comunicar conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: Jesus perante Pilatos. Verso 11 diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por teu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Iniciando nossa meditação, nós vemos aqui, nos primeiros versos que nós lemos, Jesus estava perante o governador, mas os anciãos e os sacerdotes, aqueles que já haviam condenado ele, estavam lá presentes também. E quando o governador pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus, e ele não afirma, só diz que ele disse aquilo, a palavra diz que os anciãos sacerdotes acusaram ele, e ele nada respondeu. Com certeza eles ficaram acusando, dizendo que Jesus dizia isso, né? E Pilatos, vendo essas acusações, pergunta para Jesus de novo: Tu não está ouvindo que eles estão te acusando?
E Jesus não diz uma palavra. Por quê? Porque tinha consciência de quem era, porque tinha consciência da sua missão, porque tinha consciência do que estava acontecendo, era para ser cumprida a vontade de Deus. Então não saiu em sua defesa. Eu vejo isso como um ensino para nós de que quando nós temos consciência da verdade, quando nós temos consciência daquilo que estamos vivendo, não são as muitas palavras que vão convencer alguém. Nós temos que viver de acordo com a nossa consciência e deixar que os planos de Deus se cumpram. Porque Jesus poderia ter falado muito, se defendido aqui, mas ele nada falou. Porque a sua consciência não o acusava. Ele sabia quem era, sabia por que estava passando por essa situação. E as únicas pessoas que estavam mentindo ali e tentando tornar esse julgamento favorável para elas mesmas eram os sacerdotes e os anciãos. Nós lemos anteriormente, no capítulo 26, do versículo 57 ao 68, um julgamento, que foi o julgamento perante o Sinédrio, um julgamento que Jesus passou, que foi um julgamento à noite, na casa de Caifás. E aqui nós acabamos de ler um julgamento perante o governador, que era a pessoa que representava Roma. Roma estava governando os judeus naquela época. E apesar dessa cena de Pilatos lavando as mãos e dizendo que ele era inocente do sangue daquele justo, e ele também dando ao povo a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás, esse interrogatório de Pilatos também não foi isento. Ele também tinha interesses, assim como os anciãos, quando julgaram Jesus, quando fizeram o julgamento na casa de Caifás. Como eu já disse, Pilatos era o governador, ele representava Roma. E se Jesus se dissesse rei dos judeus, ele estava ameaçado como governador. Eu vejo esse comportamento de Pilatos mais como uma encenação, não como algo que como algo que ele tenha feito porque ele realmente acreditava naquilo que ele estava fazendo. Talvez ele, como governador, queria que Jesus também fosse tirado de cena. Com certeza os milagres de Jesus, as pessoas que seguiam Jesus, tudo isso chegou ao conhecimento de Pilatos. Ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele sabia da ameaça que Jesus, como rei dos judeus, era para ele e era para Roma. Que poderia trazer uma rebelião do povo. O povo poderia se revoltar contra Roma, contra o governador. Então Jesus era uma ameaça política e também uma ameaça religiosa para os fariseus, para os anciãos e sacerdotes. E trazendo para os nossos dias, essa narrativa que nós lemos de Mateus, ela nos mostra o que é feito hoje com o povo no mundo todo. A população, em diversas ocasiões, ela é usada para alcançar o fim que os políticos ou outras classes influentes da sociedade querem, como eles foram aqui usados. A palavra que nós lemos diz que eles, ao fim, disseram: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Tomados de raiva, de revolta, disseram isso, sem saber nem o que estavam falando, porque com certeza eles não tinham nem consciência do que estavam falando aqui. Foi por pura
raiva, por pura ira, que eles falaram isso. Então vamos fazer nossa oração a respeito do que nós lemos e do que nós meditamos. Senhor, em primeiro lugar te pedimos perdão. Perdão porque eu não estava nessa multidão, a pessoa que está me ouvindo também não estava, mas nós somos culpados pela tua morte na cruz, porque foi ela que nos deu direito à salvação e o Senhor estava levando sobre si os nossos pecados, o pecado da humanidade sobre si. Se hoje nós temos acesso ao Pai, podemos conversar direto com Deus, foi por causa da tua morte, foi por causa do teu sofrimento, foi por causa desse julgamento falso. Foi porque escolheram um ladrão ao invés de escolher um inocente que era tu, Senhor. Muito obrigada por ter passado por isso e nos ter dado direito à salvação. Oramos também, Senhor, para que o Senhor direcione nosso país, as pessoas, a população, para que não sejam usadas como massa de manobra para atingir objetivos de pessoas influentes, de políticos ou de religiosos, Senhor, mas que a população tenha a sua mente aberta, seus olhos abertos, para que possam enxergar e ter o conhecimento que é capaz de tenha um conhecimento capaz de libertar as pessoas da sua ignorância e fazer com que elas não sejam usadas para atingir objetivos que não são bons. E como está escrito ali na oração do Pai Nosso, nós oramos, Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, medite nesse trecho bíblico e entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.